Da Argentina, vamos para os Estados Unidos, porque a movimentação do presidente americano Donald Trump tem grande impacto em todo o mundo. Relações comerciais, tarifas e corte de custos são algumas das medidas mais polêmicas do magnata. Recentemente, a influência do bilionário Elon Musk sobre o líder do governo dos Estados Unidos foi bastante questionada. A Bruna Milan preparou uma reportagem sobre este assunto. Acompanhe. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou para o segundo mandato ainda mais forte. Com uma série de medidas assinadas em pouco tempo morando na Casa Branca, o magnata tem um forte aliado quando se trata de decisões polêmicas. O bilionário Elon Musk foi o escolhido por Trump para assumir o Departamento de Inteligência Governamental e, basicamente, serve como um conselheiro estratégico do presidente. Mas esse cargo levanta questões que a imprensa tem comentado bastante. Até onde as medidas apresentadas são pensadas por Trump? Em que momento o bilionário começa a intervir e até onde ele pode ir? Muito influente, Musk investiu cerca de $200 milhões na campanha de Trump e conseguiu se tornar ainda mais poderoso, agora com a maior potência do mundo à sua disposição. A história entre os dois não é recente. Em 2017, durante o primeiro mandato de Trump, Musk foi conselheiro, mas abandonou o cargo poucos meses depois por divergências políticas. Desta vez, os críticos apontam um grande risco de conflito de interesses. No cargo que ocupa, Musk tem acesso a dados das agências federais, mas o bilionário tem empresas que prestam serviços ao governo. Esse departamento do qual Musk chefia pretende trabalhar em 3 frentes. A primeira inclui a redução do orçamento dos Estados Unidos. Inicialmente, uma redução de $2 trilhões foi sugerida, mas Musk diz ficar feliz se atingir a meta de reduzir $1 trilhão. A segunda é a revisão das regulamentações federais, com a simplificação de regras para empresas. E a terceira é a redução do número de agências federais. Atualmente, o país tem cerca de 400 agências regulamentadoras, mas, caso consiga colocar seu plano em prática, pretende deixar apenas 99 agências. De acordo com os críticos, a proximidade entre os dois pode ajudar o dono da SpaceX a desregulamentar áreas onde ele investe, como criptomoedas e inteligência artificial, beneficiando ainda mais Musk. Mas as sugestões dele para o presidente de nada valem sem a aprovação do Congresso, já que o departamento que o bilionário chefia funciona como uma comissão externa, como se fosse uma consultoria. O que ajuda a dupla de magnatas a tirar os planos do papel é o fato de Trump ter maioria de apoiadores tanto no Congresso quanto no Senado. Durante a semana, a imprensa americana atribuiu a Musk uma influência cada vez maior sobre o presidente. Alguns dizem que ele opera com poder irrestrito e sem prestação de contas. O presidente, no entanto, afirma que o departamento que Musk chefia o ajuda a colocar em prática promessas de campanha, principalmente a de fazer uma revisão radical do governo federal. E para explicar um pouco mais sobre essa relação entre Donald Trump e Elon Musk, recebemos o mestre em Relações Internacionais, Urian Fancelli. Urian, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao JP Internacional. Obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Soraya, é um prazer estar aqui com vocês. Urian, já te faço a primeira pergunta, né? Qual é o impacto real de Elon Musk sobre as decisões políticas de Trump? Ele tem essa influência direta de fato ou é apenas usando o seu poder de comunicação? Olha, Soraya, o Musk ele não apenas influencia o Trump, mas ele opera dentro da máquina do governo como um CEO gerenciando um conglomerado. Então, a sua presença ela não se resume a tuitar bravatas ou criar narrativas para a base trumpista. Ele está efetivamente reconfigurando como o Estado americano funciona. Isso vai muito além da comunicação. O Musk está por trás da implementação do Departamento de Eficiência Governamental, que é esse projeto que já conseguiu acesso sem precedentes aos sistemas do IRS, a Receita Federal, da Segurança Social também, além de manipular também
verbas federais e cortar financiamentos que são bastante estratégicos para os Estados Unidos, como é o caso, por exemplo, daquele Fundo Nacional para a Democracia, que ajuda pessoas que são vítimas de regimes autoritários ao redor do mundo. Então, se o Trump for a figura de frente, o Musk é o homem nos bastidores ali, abrindo portas e derrubando barreiras burocráticas que antes garantiam alguma separação entre o governo e interesses privados. O que a gente está vendo é o Musk como cérebro tecnológico da administração Trump, reorganizando a máquina estatal, a seu gosto, obviamente, enquanto o Trump ele se beneficia politicamente desse desmonte, vendendo tudo isso como um combate à fraude, né? Mas, no entanto, ao analisar essas ações, a impressão que a gente tem é que o Musk está menos interessado em reduzir desperdícios e mais focado aí em eliminar regulações, fragilizar instituições e expandir seu próprio poder sobre os dados, né, e sistemas governamentais. Então, isso é bastante preocupante. Até porque, né, há pouco tempo, Elon Musk era conhecido por ser somente um bilionário, que até não se envolvia tanto com política e, de repente, né, de uma hora para outra, passa a ser um manda-chuva ali de Donald Trump. Como que você descreveria essa relação entre os dois, né? Eles são, de fato, então, aliados estratégicos ou apenas se admiram mutuamente? Olha, a relação entre os dois não dá para falar nesse primeiro momento que é uma amizade. Eu acho que é um pacto de conveniência, né? Ambos se beneficiam mutuamente, mas a gente não pode se enganar. O Musk ele não é só um bajulador do Trump. Ele é um parceiro ativo nessa engenharia do que é o trumpismo 2.0. O Musk entrou no governo com acesso sem precedente à burocracia americana, algo que nem mesmo os mais próximos aliados do Donald Trump conseguiriam até então. Conseguiram. Ele não apenas influenciou diretamente o corte desses todos esses programas que eu já mencionei, mas ele também ele tem, de alguma maneira, ajudado a moldar o governo aos seus interesses. Então, eu vejo que é uma aliança que é transacional, que o Trump ele fornece a blindagem política e o Musk fornece a máquina de desmonte do governo. Agora, Urian, essa aproximação, e eu acho que todo mundo quer saber, né? Na verdade, essa influência até de Elon Musk sobre Donald Trump pode ser, de fato, talvez, o início de uma tomada hostil do governo americano? Eu acho que a gente pode chamar isso de várias coisas. Pode ser uma tomada hostil, pode ser uma captura do Estado, uma privatização do governo. Mas o que Musk está fazendo, isso não tem precedentes na história dos Estados Unidos. Ele conseguiu poder executivo real sem precisar se eleger, até mesmo porque ele não poderia, porque ele é sul-africano, ele não é norte-americano. E ele está usando isso para moldar o governo de dentro para fora. Então, esse departamento dele, ele tem sido usado como pretexto para tudo isso. Mas, na prática, a gente tem que sempre lembrar que o Musk ele é um empresário do setor privado, agora com o poder de monitorar, manipular e até mesmo potencialmente desviar recursos sem precisar passar por uma supervisão do Congresso. Pode parecer exagerado? Eu acho que a gente tem que se lembrar lá atrás na história, né? No escândalo do Watergate com o Nixon, que começou exatamente com o uso indevido de ferramentas governamentais para fins políticos. Eu acho que a diferença é que agora esse acesso ele não está sendo algo que começa ilegalmente, mas com poder dado nas mãos do Elon Musk. Então, acho que acaba sendo ainda mais preocupante. Agora, se nesse momento, né, os dois parecem ali se admirarem, enfim, serem de fato um aliado um ao outro, será que em algum momento Musk e Trump vão bater de frente, né? Porque os dois gostam de ser o centro das atenções e de dar a palavra final, né? Por enquanto parece que estão se dando bem. É verdade. Até o momento parece que eles estão alinhados porque ambos têm algo a ganhar agora. O Trump ele quer um governo que funcione de forma mais autoritária e sem interferências institucionais, algo que estava até previsto quando a gente olha para a campanha dele, para a retórica da campanha dele. E o Musk quer um governo que não atrapalhe os seus negócios e que lhe dê controle sobre sistemas e dados. Mas esse equilíbrio ele pode ter aí um prazo de validade. Vale ressaltar que
os dois são figuras que gostam de ser o centro das atenções. O Donald Trump, que é uma figura com características populistas, controladora. A gente sabe que eles tentaram se blindar dessas críticas, até dando recentemente uma entrevista para uma emissora norte-americana, os dois lado a lado, né? Então, um bajulando o outro, basicamente para mostrar que não existe nenhum tipo de problema, de disputa, mas eu não colocaria minha mão no fogo por conta disso, né? O Trump, ele é um populista político e o Musk, ele é um empresário pragmático. Quando o Musk também, ele enxergar que ele não precisa mais do Trump, ou que o Trump pode virar um peso para ele, quando chegar ali mais próximo do fim do mandato, ele pode simplesmente pular o barco e começar a financiar outro político muito mais alinhado com os seus interesses de longo prazo. Agora, Urian, só para a gente finalizar, né? A influência, então, de Elon Musk sobre Donald Trump, na sua visão, pode ser preocupante ou positiva de olho na democracia americana? Péssima, péssima. É um desastre anunciado. O que o Musk está implementando não é um governo mais eficiente. É bom frisar, existem muitas coisas a serem consertadas, né? O governo americano, ele poderia ser mais eficiente, mas o que ele está implementando na prática é um governo muito mais opaco, mais autoritário e mais vulnerável à captura por interesses privados. A gente observa também que tem algo que os dois têm em comum, que ambos dizem defender a liberdade de expressão, mas é algo que também é bastante questionável. Basta a gente olhar também para o histórico recente. O Elon Musk, ele fez uma publicação nos últimos dias criticando um programa que era o 60 Minutes, porque esse programa fez algumas críticas a algumas atitudes dele, e ele basicamente disse que as mesmas pessoas que organizam esse programa, esses jornalistas, eles deveriam ser presos por um período bastante longo. Então, essa não me parece ser uma atitude de uma pessoa que, de fato, defende a liberdade de expressão irrestrita. Vale lembrar que ele também, quando comprou o ex-antigo Twitter, também, no primeiro momento, acabou bloqueando, suspendendo contas de diversos jornalistas muito conhecidos que fizeram críticas diretas a ele ou até mesmo às suas empresas. Então, eu acho que é muito preocupante quando vem um discurso de defesa da liberdade, mas que não é corroborado pelas ações de quem defende esse mesmo discurso. Conversamos com Urian Fancelli, mestre em Relações Internacionais. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e sempre disponibilidade aqui conosco. Obrigado, Soraya. É um prazer estar aqui com vocês.